A paz do Senhor Jesus, minhas bênçãos. Graças a Deus, né? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 13, né? Capítulo 13, e o versículo é do 10 ao 13, que fala sobre uma mulher que ela era encurvada há 18 anos. Então, é um texto que, assim, tá ardendo em meu coração para que a gente venha meditar juntos, para que vocês também venham entender. Então, eu não poderia deixar de passar para vocês, né? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura para que a gente venha entender. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus assim, e disse: mulher, estás livre dessa enfermidade. O 13 já diz assim: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Veja que interessante. Essa mulher, ela mesmo encurvada, há 18 anos, ela ainda ia para a sinagoga. Em meio a tantos problemas que aquela mulher acarretava, não é fácil uma enfermidade dessa. Ela não conseguia nem olhar para cima, ela sempre era encurvada. Ela sempre tinha que se esforçar para olhar para cima, né? E olhar para frente. Por quê? Porque ela andava encurvada. Mas o interessante é que ela chegou lá para adorar o nosso Deus, ela foi. É como nos dias de hoje, né? Como nos dias de hoje, a gente vai o quê? Para a igreja. Em meio a tantos problemas que a gente acarreta em nossas vidas, mas a gente continua firme em buscar o Senhor. Então essa mulher não foi diferente, ela continuou indo à sinagoga, mesmo com essa dificuldade. Mas o interessante ainda mais é que o nosso Jesus viu esta mulher, né? Em meio àqueles homens, em meio àquelas mulheres, ele a viu. Aquela mulher não era uma mulher que vivia dentro do seu lar, não, porque vivia doente, não. Ela foi buscar a bênção dela, mesmo com as dificuldades dela. E Jesus, ele avistou aquela mulher de longe e ele a chamou. Venha para aqui para frente, e ela foi. E quando ela chegou lá na frente, Jesus, ele disse: mulher, fica livre desse teu mal. Fica livre dessa tua enfermidade. E quando ele disse isso, ele chegou até ela e tocou nela. E aí, quando ele tocou nela, ela foi liberta. E quando ela foi liberta, ela deixou de ser inclinada e se endireitou. Né? Porque logo no versículo antes dizia o quê? Que ela não conseguia se endireitar. Né? Mas veja, quando Jesus ele determinou uma palavra, ele falou aquela palavra para aquela mulher, ele liberou uma palavra, mas adiante Jesus não só liberou uma palavra, Jesus foi e tocou naquela mulher, né? Veja que interessante, ele falou, mas também ele tocou, porque tem coisas que a gente fala, a gente profetiza, mas tem coisas que a gente tem que agir, né? E foi o que Jesus fez. Além de falar, Jesus ele agiu, ele não ficou só falando, ele foi lá e agiu. Então, assim, a bênção do Senhor foi tremenda ali para aquela mulher. Além de ele a libertar. Agora, interessante também é que lá mais embaixo, aqui nos versículos adiante, no capítulo 14, os fariseus, ele começa a ver aquilo que Jesus fez, que curou no sábado, e eles começam a se questionar. E eles começam a dizer: não era lícito que você curasse nos 6 dias da semana? E por que está curando no sábado? Então era isso mais ou menos que eles estavam falando. E Jesus vai e repreende eles. Vocês, né, Jesus falando, vocês, quando tem
um boi, um jumento, vocês faz como para dar água a eles? Vocês fazem o quê? Vocês desamarram eles e levam eles para tomar água, não é isso? Então pronto. Então quanto mais uma filha de Abraão não poderia ser liberta desse dia. Então assim, Jesus chamou aqueles homens de hipócritas. No capítulo 14, Jesus deixa bem claro que eles eram hipócritas. Porque eles falavam uma coisa, mas com os animais eles eram diferentes. E Jesus diz assim, aquela filha de Abraão, ela era escrava de Satanás. Satanás, ele estava avisando aquela mulher. Vamos ler o 16, que diz assim. E não convinha, Jesus falando, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha ela presa. Religiosidade, ela mata. E o que eles estavam fazendo ali era isso. Era sendo religioso demais. Era sendo hipócrita. E Jesus, ele repreende eles. Por quê? Porque aquela mulher, ela precisava de uma libertação. E lembrando que essa libertação, ela não só era física, mas também espiritual. Ou seja, aquela mulher, ela andava direito, mas chegou um certo tempo da vida dela que Satanás se apossou da coluna daquela mulher. Mais adiante a gente vê que Satanás se apossou da coluna daquela mulher. E ela não conseguia se erguer, ela não conseguia se endireitar. Muitas das vezes as enfermidades que estão em nossas vidas não só é físicas, mas elas também são espirituais. Essa mulher, ela vivia cativa. Essa mulher, ela vivia o espírito de Satanás em sua coluna. E isso fazia com que ela andasse encurvada. Mas quando ela conheceu Jesus, quando Jesus se direcionou a ela e falou com ela, Jesus liberou uma palavra para ela e disse: fica livre deste teu mal, fica livre desta tua enfermidade. Diferentemente da mulher do fluxo de sangue, que aquela mulher foi e tocou na orla de Jesus. Já essa mulher encurvada, não. Jesus foi e tocou nela. Jesus foi e falou com ela e tocou nela. Então, assim, tudo foi diferente. Porque aquela tocou, mas essa foi tocada. Então, assim, Jesus, ele trabalha da maneira que ele quiser. Os religiosos, eles querem o quê? Eles querem ensinar como Jesus deve fazer, né? Ensinar como Jesus deve agir. Só que Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus não tem precisão de ninguém ensinar ele. Ele sabe de tudo, ele sabe das leis. E ele não veio para pecar, mas ele veio para que as leis fossem cumpridas. E assim ele fez. Então Jesus chamou eles sim de hipócritas. Mas quando Jesus chega, interessante demais, é assim, que arde em meu coração que quando Jesus chega, tudo muda. Que quando Jesus chega no ambiente, tudo muda, né? E assim, tem várias passagens que a gente lembra que é verdade, né? Quando Jesus chegou naquela mulher do fluxo de sangue, quando Jesus foi passando ali, e aquela mulher, ela tocou em sua orla, ela reconheceu que ele era o sol da justiça, ela reconheceu que em suas asas tinha saúde, tinha salvação, que em hebraico significa isso. Então aquela mulher, ela reconheceu. Então Jesus chegou para ela, Jesus chegou para a mulher encurvada, Jesus chegou para aquela mulher que ia enterrar o seu filho, né? Naquele dia ela ia enterrar, ela já tinha perdido o seu marido e agora o seu filho, mas Jesus chegou e deu vida. Jesus tocou naquele menino e deu vida. Então quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Quando Jesus chega, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus manda providência. Jesus, ele faz o que ele tem que fazer. O que você precisa que ele faça, ele faz. Então, Jesus também chegou
com 4 dias depois, na vida de Lázaro. Mas mesmo assim, ele deu vida a Lázaro. Ele deu vida a Lázaro. Então assim, mesmo com 4 dias depois que ele estava morto, mas Jesus deu vida. Então não importa qual seja a dificuldade, quantos anos faça que você está sofrendo do mal, quantos anos faça que você tem uma enfermidade, às vezes a sua enfermidade é em determinada área, é na coluna, vamos dizer, na coluna da sua casa. Ah, eu não estou conseguindo orar. Ah, é na sua família, é no seu casamento, é no seu emprego, é no seu ministério. Às vezes o inimigo está assim, localizado em algo da sua área, da sua vida. Às vezes é fisicamente, é trazendo doenças, é trazendo enfermidades. E o que é que eu e você tem que fazer? Porque Jesus disse que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então ele nos ensinou. Primeiro nós temos que jejuar e orar. E jejuar e orar muito. Então tem coisas nas nossas vidas que só vai funcionar com isso. Tem coisas na nossa vida que para poder Deus fazer o milagre de libertação, vai ter que ter jejum e oração. Então assim, e quando a gente começa a fazer isso, Deus começa a quebrar as barreiras, começa a tirar as enfermidades dos nossos corações e começa a nos dar vitória, porque Ele é fiel. Então hoje, reconheça qual é a área da tua vida que tu estás andando encurvado, que tu não quer olhar para frente. Reconheça se é na área mental, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas fora da realidade. Não quer viver na realidade. Por quê? Porque está aflito, porque está precisando de uma palavra, porque está precisando de emprego, porque está precisando do financeiro, porque está precisando de saúde, de libertação. Então só quem tem para te dar é Jesus. E se tu olhar para homens, mulheres que são falhas, tu não vai ter essa libertação. Mas quando tu começa a olhar para Jesus, que é aquele que pode te salvar, aquele que pode te libertar, aquele que pode te libertar dessa enfermidade maligna que o próprio inimigo colocou, aí sim, Jesus começa a chegar na tua vida, ele entra e ele faz morada. E quando Jesus ele entra, nada fica do mesmo jeito. Tem mudança, tem providência, tem salvação, tem libertação, porque quando Jesus chega, tudo muda. Então é hoje, vamos ver o que nós precisamos para a nossa vida. Qual é a enfermidade que se encontra no nosso lar? Se é em nós mesmos, se é em várias áreas, como eu citei aqui. Então, você e eu devemos analisar qual é a área que Satanás está atuando. Porque ele precisa sair. E como é que ele vai sair? Quando Jesus entrar. Então, como Jesus vai entrar? Eu tenho que me santificar, eu tenho que buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer a minha parte, porque Jesus, ele faz a dele. Pode ter certeza. E quando ele entra, tudo muda. Tudo muda. A salvação, a libertação e a cura. E a providência também. Porque ele é o Deus completo, ele é o Deus que não muda e que não falha, mas que permanece para sempre. E essa foi a nossa meditação de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido, que vocês continuem sendo essa bênção, nas nossas vidas. E vamos orar para a gente encerrarmos, Senhor meu Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor, pelo entendimento da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que é a tua palavra, Senhor, entre os nossos corações como uma espada de 2 gumes, Senhor, que não volta vazia, porque sabemos que tua palavra é assim, é perfurante assim. Então, Senhor, nos dá entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, nos faz entender qual é a área que a gente precisamos de Ti, qual é a área que precisamos de libertação, física, mental e espiritual. Assim te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.